Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a terceira parte da geração de energia do nosso organismo. Primeiro, a gente tem a via glicolítica, que é a degradação da glicose gerando o piruvato, e depois nós temos a oxidação desse piruvato, que é quando o piruvato é convertido a acetil-CoA pela piruvato desidrogenase, gerando gás carbônico e o NADH também. Esse ciclo ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Ele só ocorre em situações aeróbias, que é na presença de oxigênio, e ele faz a redução dos aceptores de elétrons, que são o NADH e o FADH2. As reações desse ciclo ocorrem na matriz mitocondrial, porém, temos uma exceção. Aqui a matriz mitocondrial é essa parte mais laranjinha, mais interna, e a sexta reação, ao invés de acontecer na matriz mitocondrial, ela acontece nas cristas mitocondriais, que são essas partezinhas aqui dobradinhas. Esse ciclo, ele é um ciclo anfibólico, ou seja, ele tanto faz catabolismo de substratos advindos de outras vias biosintéticas, como ele também faz a síntese de substratos que podem ser utilizados em outras vias. Como o ciclo fornece esse substrato para outras vias, ele tem a necessidade de uma reposição dos seus substratos para que ele não fique com falta para que ocorra a sua continuidade. Por isso, nós temos as reações anapleróticas. Essas reações anapleróticas, elas são reações que vão repor os substratos que o ciclo de Krebs doa para outras vias, para que ele não fique em falta. É uma via cíclica e no final haverá a oxidação total do oxalacetato e também no final haverá a formação de uma nova molécula de oxalacetato para que novamente comece o ciclo. Nesse ciclo haverá a liberação de elétrons através da redução dos aceptores de elétrons e a sua reação líquida fica a molécula de acetil-CoA mais duas moléculas de água mais o FAD, mais 3 NAD+, que são os aceptores de elétron, o GDP mais o PI sendo fosfato inorgânico, e o GDP é a molécula energética, como se fosse o ADP, mais o ADP é uma adenina e o GDP é uma guanina. Isso tudo gerando 2 gás carbônicos, mais FADH2, mais 3 NADH mais 3H+, mais GTP e a coenzima A. Aqui eu fiz uma tabela resumindo todas as reações do ciclo de Krebs. E podemos ver aqui que na primeira, na terceira e na quarta reação, nós temos uma setinha única, ou seja, elas três são reações irreversíveis, que vão ser importantes para regular esse ciclo. Agora eu vou explicar a importância de cada ciclo, cada reação desse ciclo. Na primeira reação, nós temos o oxalacetato junto com a acetil-CoA e uma molécula de água, gerando citrato. A liberação de uma molécula de CoA, ela gera uma energia suficiente para que esse citrato seja formado. E essa reação, ela é catabolizada pela enzima citrato sintetase ou citrato sintase, que é a mesma coisa. Na segunda reação, o citrato vai ser transformado em isocitrato. Porém, ele ocorre em duas partes. Na primeira parte, o citrato ele vai liberar uma molécula de água e ser convertido a cis-aconitato. Posteriormente, esse cis-aconitato vai englobar uma molécula de água e vai ser transformado a isocitrato. Essa entrada e essa saída de água, elas vão gerar uma mudança na forma molecular dessa hidroxila, que agora vai estar aqui desse lado, que vai ser importante porque vai gerar energia suficiente para que haja a liberação de gás carbônico nessa próxima reação. Essa reação 2, ela, tanto a primeira parte como a segunda parte, ela é realizada pela enzima aconitase. A terceira reação, ela também ocorre em duas partes. Na primeira parte, nós temos o isocitrato sendo convertido a oxalosuccinato. Nessa primeira parte, nós temos a redução da molécula de NAD, gerando um NADH+.
ela vai captar um hidrogênio aqui do isocitrato para poder gerar esse NADH+. Posteriormente, o oxalosuccinato ele vai ser convertido a alfa-cetoglutarato. Essas duas reações, todas são realizadas pela enzima isocitrato desidrogenase. Lembrando que tanto a 2A, 2B e 3A, 3B contam apenas como uma reação. Aqui, nós temos a formação do alfa-cetoglutarato e a liberação do gás carbônico aqui. E agora vamos para a reação 4. Na reação 4, haverá a transformação de alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. O NAD+, será novamente reduzido a NADH, porque ele vai pegar um hidrogênio aqui do alfa-cetoglutarato e vai reduzir essa molécula, gerando o NADH. A saída do gás carbônico permite a entrada da coenzima A para poder gerar o succinil-CoA. E reparem que essa coenzima A está acoplada aqui a um hidrogênio que vai ser colocado novamente no alfa-cetoglutarato, já que esse NAD+ retirou um hidrogênio para poder formar o NADH. Essa reação ela é realizada pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase. Na quinta reação, nós temos a transformação do succinil-CoA em succinato. Nessa reação, nós temos a junção de GDP mais PI. Essa junção ela só ocorre devido à energia gerada pela saída dessa CoA, que é a coenzima A. Então, o GDP vai se unir ao fosfato inorgânico e gerar um GTP. Porém, ao gerar esse GTP, rapidamente o GTP irá liberar a molécula de fosfato inorgânico, que vai ser unida a uma molécula de ADP, gerando assim um ATP. Ou seja, esse GTP, quando ele é formado, ele rapidamente libera o PI para entrar no ADP e volta novamente a ser GDP. Essa quinta reação ela é feita pela enzima succinil-CoA sintetase. Na sexta reação, nós temos a formação do fumarato através do succinato, ou seja, succinato sendo transformado em fumarato. Essa sexta reação, nós temos que lembrar que ela é a única que ocorre lá nas cristas mitocondriais, e é uma reação que não gera uma energia suficiente para a formação de uma molécula de NADH. Por isso que há a formação da molécula de FADH2, que posteriormente a gente vai ver que o FADH2 é bem menos energético que o NADH. Então, a enzima responsável por essa reação é a succinato desidrogenase. Na sétima reação, nós temos o fumarato sendo transformado a malato ou L-malato. A entrada de uma molécula de água é o que facilita a formação desse malato. Na oitava e última reação, nós temos a formação do oxalacetato para reiniciar o ciclo através do malato, ou seja, malato sendo convertido a oxalacetato. E nessa oitava reação, nós temos a formação da última molécula de NADH+, ou seja, novamente vamos reduzir uma molécula de NAD formando NADH+. Lembrando aqui que na sétima reação a enzima é a fumarase e na oitava reação a enzima é a malato desidrogenase. E no final nós temos a formação novamente do oxalacetato. O antigo oxalacetato, que foi o primeiro, ele foi totalmente oxidado, assim como o acetil-CoA foi oxidado e foi convertido a água e gás carbônico. Aqui são as informações importantes das reações que eu falei na imagem anterior, mas eu botei aqui para ficar um pouco mais organizado. E aqui sobre as reações irreversíveis e o princípio de Le Chatelier. As reações irreversíveis eu já citei lá na via glicolítica. Elas são importantes para que a via tenha uma continuidade, para regular a via. E no ciclo de Krebs, as enzimas responsáveis por essas reações irreversíveis são a citrato sintase, ou sintetase, como a gente viu, que é a da primeira reação. Temos a isocitrato desidrogenase, que é a da reação 3. E temos a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é da reação 4. Essas enzimas, elas vão ser importantes porque elas vão regular tanto para o aumento como para a diminuição do ciclo de Krebs, da atividade do ciclo de Krebs. E nós temos aqui o princípio de Le Chatelier.
O princípio de Le Chatelier fala sobre fatores inibidores e fatores ativadores. Os fatores inibidores são o ATP e os produtos das reações. Por que seria o ATP e esses produtos? Porque se tem uma grande quantidade de ATP, significa que o ciclo ele está gerando grande quantidade de energia, ele está sendo realizado em grande quantidade. Muito ATP está sendo produzido porque a atividade do ciclo está bem aumentada. Então, esse ATP ele vai ser muito produzido e vai acabar ficando acumulado. Então, ele vai lá em uma das enzimas de regulação e faz um fator inibidor. Ele fala, tipo, ó, já temos ATP suficiente e não é necessário mais a produção desse ATP. Então, ele atua como um fator inibidor. Já os fatores ativadores são os ADP e os reagentes das reações. Porque o ADP, ele é advindo da quebra de ATP, ou seja, quando há uma pequena quantidade de energia disponível na célula. Ou seja, então ele vai, com a baixa quantidade de energia, ele vai precisar que o ciclo de Krebs seja ativado para gerar mais energia para que tenha mais quantidade de ATP, para poder aumentar esse saldo energético. Por isso, o ADP atua como um fator ativador do ciclo de Krebs, estimulando a sua atividade para produzir mais energia. Aqui são algumas características importantes de algumas reações, como, por exemplo, na terceira reação, nós temos a formação da primeira molécula de NADH e a liberação de gás carbônico. Na quinta reação, é a única que ocorre a formação do GTP, que, como eu expliquei, é rapidamente convertido a ATP. Na sexta reação, é a única que ocorre nas cristas mitocondriais e forma o FADH2. E esses transportadores de elétrons que são produzidos, que é o FADH2 e o NADH mais H+, eles vão ser muito importantes porque eles vão ser redirecionados para a cadeia transportadora de elétrons, que gera uma grande quantidade de energia para o nosso organismo. Ao fim, haverá a produção do oxalacetato para recomeçar o ciclo, e como eu falei, o acetil-CoA será totalmente oxidado em água e gás carbônico. Aqui nós temos o balanço energético que nós conseguimos com o ciclo de Krebs. Aqui, nós vemos que uma molécula de glicose foi capaz de gerar 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato forma um acetil-CoA. Cada acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e gera 2 gás carbônicos, um FADH2, 3 NADH mais H+, e um GTP. Porém, como há 2 moléculas de piruvato, consequentemente haverá 2 de acetil-CoA e, consequentemente, 2 ciclos de Krebs ocorrerão. Então, todo esse valor aqui será duplicado, ou seja, no final haverá 4 gás carbônicos, 2 FADH2, 6 NADH mais H+, e 2 GTPs. E esse balanço, ele é importante porque a gente vai depois contabilizar no final da cadeia transportadora de elétrons, para a gente poder saber a quantidade final que a gente vai produzir de ATP na nossa célula a partir de uma molécula de glicose. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham entendido tudo. Eu sei que é um pouco complicado, mas qualquer dúvida, só botar nos comentários. Muito obrigada.